Oi, gente. Como vocês podem ver, estou vestido a caráter. Pois bem, o Queiroz apareceu, mas não convenceu, não foi? E esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, ciência, de filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas. Eu recentemente entrevistei o Eduardo Moreira e vou ter outras entrevistas aí no ano que vem. Estou marcando e tal. E toda sexta-feira, no Filosofia Popular, eu discuto filmes, séries, jogos, livros, quadrinhos e outros produtos culturais do ponto de vista filosófico e político. Bem, primeira coisa importante que a gente tem que falar sobre isso, e primeira crítica relevante que precisa ser feita, é que como é que alguém que deixou de ir para 4 convocações do Ministério Público deu uma entrevista no SBT? Quer dizer, isso é irregular na cara, quer dizer, ele não tinha que dar explicações para o SBT ou para nós via o SBT e transformar isso num produto de entretenimento de massas. Ele tem que dar explicações para o Ministério Público. Ele tem que dar explicações para o Ministério Público de onde vem esse dinheiro e por que membros da família Bolsonaro e membros do gabinete da família Bolsonaro ficaram depositando quantias na conta dele, ele ficava fazendo retiradas os depósitos aconteciam no dia que as pessoas recebiam pagamento de serem assessores, quer dizer, e qual é o envolvimento da filha dele com isso? Quer dizer, essas explicações ele tem que dar ao Ministério Público. Então, a primeira crítica que nós temos que falar é que depois de ter furado 4 convocações, né, esse é o primeiro problema desse episódio todo, dessa coisa toda aí que nós estamos de camarote observando. A segunda coisa é que ele falou que ele movimentou esse dinheiro porque ele negocia carros, né? Vende, compra carros e tal. Isso explicaria essa movimentação financeira. Imagino que seja um carro de luxo, né? Para ter movimentado mais de R$ 1 milhão por ano, deve ter sido carros caríssimos. E carros têm a grande vantagem de que carro tem toda uma documentação dos carros, tem no Detran, que vai ser extremamente fácil de verificar se os valores batem. Então, por um lado, ele ter dito que foi carros vai facilitar o trabalho do Ministério Público. Então, é ótimo isso. Agora, isso ainda não explica qual é o envolvimento das outras pessoas do gabinete em depósitos para ele. Quer dizer, todo mundo estava envolvido nessa coisa de venda de carros? Quer dizer, não sei. Estou perguntando. Então, esse é um outro problema muito sério que nós estamos vendo correlacionado a isso daí. A segunda coisa foi que ele ficou falando muito das doenças dele. E eu não duvido que ele esteja doente, até porque se ficasse provado que isso daí era mentira, seria ridículo. Mas se ele tem saúde suficiente para dar entrevista ao SBT, ele tem saúde suficiente para ir ao Ministério Público. O Ministério Público poderia, inclusive, oferecer a ele melhores condições para fazer isso. Dizer que teria um médico no local e tudo. Mas ele poderia fazer esse pedido e o Ministério Público provavelmente iria conceder isso até para garantir a segurança dele. Mas aparentemente esse pedido não foi feito e ele simplesmente faltou. A aparência que fica, claro que eu quero ser bem cuidadoso ao fazer afirmações sobre coisas que eu não sei, mas a aparência que fica é que ele queria mais tempo junto com os advogados para criar uma explicação, criar uma versão, uma narrativa que explicasse isso daí. Porque se você é convocado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, por algum órgão do governo a dar explicações e você não tem nada a esconder, das duas uma. Ou você vai, logo na primeira convocação, você vai para dizer toda a verdade porque você não tem nada a esconder, ou se você não tem nada a esconder, mas você tem medo pelo lugar que você trabalhou, pelo ambiente que você viveu, de tentarem jogar alguma coisa nas suas costas, você leva seu advogado. Não você fica faltando 4 vezes, né, por mais doente que ele estivesse, a não ser que ele estivesse hospitalizado, o que não é o caso, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ele ter dado entrevista para o SBT em vez de ter ido para o Ministério Público. O principal, que é difícil dele explicar, e por isso que ele não é convincente, é a conexão com todas essas outras pessoas e por que o depósito delas estava acontecendo no dia que elas recebiam pagamentos
da Assembleia. Quer dizer, toda pinta de ter um esquema aí, e essas pessoas estavam colocando aquele dinheiro ali para ele ser depois redistribuído em uma ordem diferente. Por exemplo, algumas pessoas ali poderiam ter concordado assumir aqueles cargos recebendo menos do que de fato recebem. E, por exemplo, você recebe 10 mil, é o que está lá dizendo que você recebe. Mas, na verdade, você dá uns... desses 10 mil, você dá uns 2, 4 mil para o seu empregador, né, no caso, membros da família Bolsonaro, e depois você fica só com os 6 ou 5. Né? E você acertou isso daí porque, na verdade, você não tem perfil nem currículo para ocupar aquele cargo de assessor. Lembra o caso da Val. Quer dizer, o que a Val, que era uma vendedora de açaí, estava fazendo no gabinete do Bolsonaro? Nada. E o que ela fazia, de fato, era dar água para os cachorros do Bolsonaro, coisa que ele próprio admitiu. Ele próprio admitiu. Isso é patrimonialismo. O uso da coisa pública, no caso dinheiro público, para pagar a Val e o marido dela para fazer serviços particulares para o Bolsonaro. Isso é irregular. Isso foi provado. A conversa dele que ela estava de férias foi uma mentira. Entendeu? Foram depois, várias equipes de filmagem foram depois lá, encontraram ela vendendo açaí em horário de trabalho quando ela já não estava mais de férias. E aí ela teve que se demitir, lógico, porque, enfim, era uma atividade irregular. Óbvio. Obviamente irregular. Obviamente o Comitê de Ética deveria ter investigado. Mas, enfim, como se não bastasse o exemplo da Val, eu acho que o exemplo da Val já nos mostrava que outras coisas que confundem público e privado, quando se fosse investigar, seriam encontradas. Dito e feito, estamos encontrando. Inclusive, contratar essas pessoas sem nenhuma qualificação fura totalmente aquela ideia de responsabilidade e respeito pela coisa pública. Não tem respeito pela coisa pública coisíssima nenhuma. Porque independentemente do que você pense sobre essas pessoas que a gente já ficou sabendo que trabalhavam nos gabinetes da família Bolsonaro, muitos deles não tinham a menor qualificação para estar ali. Eram amigos, conhecidos, filhos de amigos e conhecidos. Não eram pessoas com currículo que justificasse a sua presença lá. Eram só aliados. E a assessoria parlamentar é uma atividade importante. Vamos falar sério aqui. Um bom assessor parlamentar, bons assessores parlamentares ajudam um parlamentar a escrever projeto de lei. Bons assessores parlamentares ajudam a negociar com outros parlamentares para fazer estratégias de através da negociação, costurar um projeto de lei. E talvez esse tipo de atuação explique por que Bolsonaro, durante toda a sua trajetória, quase 30 anos, só aprovou 2 projetos de lei. Talvez isso explique. Porque ele estava ali, na verdade, membro do baixo clero da política, fazendo a política tradicional. Isso significa que o Queiroz seja, com certeza, o laranja de um grande esquema de corrupção? Nós não sabemos ainda, mas as evidências começam a sinalizar na direção de que as suspeitas do Ministério Público são ao menos justificadas. Tem que investigar, tem que explicar de onde esse dinheiro veio, tem que explicar o porquê dessas coisas aí. E nada está muito bem explicado, não. Não está bem explicado. Enfim, gente, esse caso a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado, né, com muita atenção, porque a verdade é que o governo do Bolsonaro ele já começa com vários problemas. Primeiro, indicações de ministros conspiracionistas, gente do naipe do nosso ministro de Relações Exteriores que acha que o aquecimento global é uma trama marxista. Quer dizer, o colombiano, que é o ministro da Educação, que, enfim, é um conspiracionista de 5ª categoria. Esse pessoal aí já mostra as garrinhas. Né? A Damares, que não acredita no Estado laico, que acha que a igreja que tem que mandar e defende uma posição teocrática. Não é? O cara da Havan, parece que é secretário de Cultura agora, não é?
aquele cara dali, eu suspeito, inclusive, que ele tem algum tipo de problema mental, porque ele tem um vídeo cortando uma melancia que eu tenho dúvidas sobre a sanidade mental dele depois daquele vídeo. Ou, enfim, é tosquice elevada à 15ª potência. Então, estamos diante de um governo muito confuso, com muita gente acusada de corrupção, isso daí não tem dúvidas. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar a lista dos ministros e falar todas as acusações. São tantas que vai ter que exigir muita paciência de selecionar e identificar as acusações, mas a gente pode fazer isso com um critério de curiosidade, para saber todas as acusações que residem sobre essas pessoas. Mas, no caso do Queiroz, a entrevista que ele deu mais prejudicou do que ajudou. Porque é uma entrevista que está cheia de furos, está cheia de falta de explicações e o pior, é claramente voltada para tentar gerar uma simpatia em relação a ele. Não é? Ele tem que ser protegido porque ele tem esclarecimentos a dar. Então, e a vida dele pode até correr risco nesse momento da tensão que esse país vive. Então, eu sugiro que a Polícia Federal e o Ministério Público protejam ele. Mas ele tem explicações a dar. E eu não estou nem um pouco convencido com as explicações, as poucas explicações que ele deu nessa entrevista ao SBT. Entrevista que ele nunca deveria ter feito, porque muito antes de qualquer entrevista, ele tinha que ter dado essas respostas ao Ministério Público. E meio que já sinalizou que não vai tão cedo no Ministério Público, não é? O que é uma coisa extremamente problemática e que levantam suspeitas. Eu aqui tenho a mesma postura em relação a políticos de todas as matizes ideológicas. Então, nesse momento atual, nós não temos provas em conteste, então não acuso ninguém. Não acuso ninguém, não digo que é ou não é, nada. Agora, que nós estamos diante de um caso que levanta muitas suspeitas e que exige muitas explicações, aí não há dúvida. Eu acho que o nosso papel agora é cobrar do Ministério Público as explicações. Eu gostaria de cobrar que o Queiroz vá lá ao Ministério Público e explicar, e que as outras pessoas envolvidas também sejam ouvidas para explicar. E que o Ministério Público vá atrás dos carros, e essa história nebulosa de que os carros explicariam, né, e ver se existe correlação. Só que isso não explica os depósitos. Não é? Então eles devem estar quebrando a cabeça para tentar explicar essa coisa dos depósitos constantes na conta do Queiroz, de vários membros do gabinete da família Bolsonaro. Aguardando as explicações, é isso que todos nós estamos, não é, gente? Enfim, o vídeo de hoje foi sobre isso. Se vocês gostam do canal, peço que vocês se inscrevam no canal, dêem um like e compartilhem. E se vocês tiverem notícias sobre esse caso ou mais novidades, coloquem na descrição, coloquem nos comentários. Na descrição não, descrição quem faz sou eu. Nos comentários, para eu e todos nós aqui da nossa comunidadezinha irmos acompanhando e irmos nos informando sobre isso daí. Tá certo então? Até o próximo vídeo e a gente se vê no YouTube. Um abração, gente. Tchau, tchau.